Bom dia, meus amores. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos terminar o capítulo 18. Nós já estudamos, né, os platelmintos, os nematelmintos, os poríferos, os quinidários, os moluscos e hoje nós vamos estudar os anelídeos. Como vocês podem perceber, né, os anelídeos são animais que possuem uma sequência de anéis. Todos os anelídeos possuem esses anéis, que é o que diferencia esses vermes de outros grupos, tá? Esses anéis, gente, eles não são apenas uma característicazinha desses animais, eles ajudam na locomoção desses animais. E os principais exemplos de anelídeos são, como vocês podem ver, as minhocas, os poliquetas, que a gente vai estudar, e as sanguessugas, certo? Existem algumas características muito interessantes dos anelídeos. Uma que o livro de vocês traz é de uma espécie, gente, de minhoca que vive na Austrália, que apresenta 3 metros de comprimento. Então, imagine o tamanho dessa minhoca, certo? O nome dessa minhoca é Megascolides australis. Mas o Brasil também tem a sua minhoca grande, que é chamada, gente, de minhocossul, tá? Eu trouxe essa figurinha aqui, mas por incrível que pareça, essa minhoca ainda é pequena, porque ela pode chegar até 2 metros de comprimento. Ela vive aqui no Brasil. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um negócio de minhocas, tá? E é um negócio que tem rendido muito bem, né? Porque o investimento para você iniciar é muito pouco, você só precisa ter as minhocas ali em um local, um minhocário, né? Para que elas possam crescer e ter mais minhocas. As pessoas usam muito para isca, né? Os pescadores usam muito para fertilidade no solo. Então, aqui em casa mesmo, toda vez que minha mãe vai plantar, a gente vai procurar minhoca para ajudar na fertilidade do solo e as plantas, né? Elas conseguirem respirar melhor. A gente já aprendeu sobre essa função da minhoca dentro da terra, certo? Gente, existem também alguns povos que a minhoca é utilizada na sua culinária, certo? Não façam cara de nojo, tá? Eles gostam muito desse prato. Claro, são os chineses, né? Sempre esses pratos estranhos acontecem na China. São muito saudáveis, tá? As minhocas, elas são ricas em nutrientes, por isso que eles fazem esse tipo de alimentação, mesmo sendo muito estranha. Então, quem quiser aí começar a investir em um negócio, pode começar a investir em minhocas que você vai gastar pouco e pode ganhar muito dinheiro. Só precisa achar os compradores das minhocas, tá? Bom, vamos falar sobre os aspectos corporais, né, que são as características principais desse grupo. Gente, eles apresentam o corpo cilíndrico, mesmo a sanguessuga sendo um exemplo de animal que ele é um pouquinho achatado, esse achatamento é muito leve, certo? Então, a gente pode falar que apresenta mesmo um corpo cilíndrico, alongado e segmentado de anéis, que é a sua característica principal que diferencia dos outros animais. O seu habitat, meus amores, é o solo úmido, certo? Que pode ser salgado ou pode ser doce também. Eles vivem nesses dois habitats, né? O solo da água salgada e o da água doce. Outra característica muito importante é que possuem cerdas. Gente, essas cerdas, elas ajudam muito dando apoio, tá? Elas saem um pouco, voltam para dentro do corpo do animal. Então, ela dá um apoio muito importante para o animal se locomover no solo, certo? Alguns anelídeos, gente, apresentam as cerdas muito evidentes. A gente vai visualizar ali na figura. Nas minhocas, a gente quase não vê as cerdas, apesar delas terem ainda. E as sanguessugas, elas não têm essas cerdas de forma nenhuma. Isso, gente, vai ser o que vai diferenciar esses animais, né? Os grupos desses animais, para que a gente possa categorizar de acordo com suas principais características. Como vocês podem ver aqui na figura, a gente tem algumas partes aqui do corpo da minhoca. A gente tem o orifício de entrada, a boca, o orifício de saída, que é o ânus. Tem também a moela e o papo. A gente vai estudar muito sobre esses dois, mas quando a gente vai estudando sobre as aves, a gente vai ver a diferença entre esses dois. Tem também o esôfago, a faringe. Mas tem outras características muito importantes, tá?
Vamos falar sobre as oligoquetas, que são as minhocas. Como a gente já falou, gente, apresentam poucas cerdas, tá? E isso que o seu nome significa, os oligoquetas significa isso. A respiração é muito interessante porque apresenta a respiração cutânea. Gente, esse é um tipo de respiração pela pele. Como vocês viram, a minhoca não apresenta nariz, tá? Então, a sua respiração é a pele. A pele, gente, ela consegue absorver oxigênio, que é muito interessante. Então, todo o corpo da minhoca pode respirar, tá? Outra coisa muito incrível dos oligoquetas é o seu sistema circulatório. Gente, a gente sabe que a função do nosso coração é impulsionar o sangue. Para que o sangue ele consiga passar, né, por todas as células do nosso corpo, né? E em cima e embaixo, ele precisa de um impulso. Quem dá esse impulso é o nosso coração, que é muito importante. A gente sabe que qualquer parte do nosso corpo não foi irrigada corretamente, pode ocorrer cianose, a perda daquele local. Então, lembrando da função do coração, gente, a minhoca, ela apresenta vários corações nas laterais do seu corpo, ela não apresenta só um coração, tá? Outra característica muito importante é que o sangue das minhocas é vermelho, assim como o nosso, porque elas apresentam uma substância, né, que é um pigmento chamado hemoglobina, tá? Que está dentro das hemácias, elas também possuem as hemácias, tá? Como a gente pode ver aqui, elas são hermafroditas, né? Apresentam os dois sexos em um animal só. A gente vai falar mais um pouco à frente sobre essa reprodução, que vai utilizar esse clitelo aí, o desenvolvimento direto, a gente vai falar também. As poliquetas, meus amores, seu nome significa várias cerdas. Como vocês podem ver aí, eu tenho a nereida, tá? Esse animal aí cheio, lotado de cerdas. Eles vivem no mar e têm vida livre. Então, eles rastejam lá pelo fundo dos mares, mas eles também vivem enterrados na areia, tá? Existe uma espécie chamada tubícula, que se vocês abrirem na página 237 do livro de vocês, vocês vão ver que tem um tubo em formato de U, né? Esse animal fica dentro desse tubo. E acredite, meus amores, eles que fazem esse tubo através de um muco que sai do seu corpo. Eles têm uma glândula que vai secretar o muco, tá? E aí junta esse muco com areia, alguns grãos de areia e pedaços também, restos de concha, e eles conseguem fazer esse tubo para que fique aí dentro. Por isso que o seu nome é tubícula, muito interessante. As cerdas deles, gente, as cerdas laterais são chamadas, tem um nome, as cerdas, tá? São chamadas de parapódio e auxilia muito na locomoção desses animais. Além disso, meus amores, essas cerdas do corpo desses grupos também são especialistas em absorver o oxigênio para a sua sobrevivência, tá? Muito interessante esse grupo. Agora a gente vai falar sobre os irudinhos. Os irudinhos eu tenho aqui a principal, que é a sanguessuga, que com certeza vocês já escutaram muito falar sobre ela. Elas podem ser encontradas tanto em lugares que tem água doce, né, brejos, pântanos. São muito conhecidas, né, popularmente, justamente porque elas se alimentam de sangue, tá? Elas possuem, gente, duas ventosas. Essa ventosa aqui posterior, ela está muito bem representada aqui por essa foto. A gente consegue ver, olha a ventosa. Mas aqui do outro lado também tem outra ventosa, tá? Essa daqui a gente consegue visualizar melhor nessa figura. Mas são duas ventosas, certo? Uma anterior e uma posterior. Essas ventosas, gente, elas servem tanto para fixar a sanguessuga na pele e também serve para a locomoção desse animal. Se vocês visualizarem na página 238 de vocês, vocês vão ver uma figura mostrando como a sanguessuga ela consegue se locomover. E é muito engraçado, gente, porque ela vai de acordo com a ventosa. Ela gruda a ventosa de trás, aí ela caminha bem para frente, aí depois ela gruda a ventosa da frente e desgruda de trás e traz para o corpo. É bem interessante a forma como ela se locomove, tá? A sanguessuga, ela já foi muito utilizada na medicina. Antigamente, as pessoas achavam que quando as pessoas estavam doentes, podiam colocar a sanguessuga para sugar o sangue e a sanguessuga ia sugar a doença da pessoa.
Nem preciso dizer que essa teoria foi descartada, não é? Não deu certo, então foi totalmente jogada fora. Porém, há algum tempo, as sanguessugas voltaram a ser utilizadas na medicina, principalmente uma espécie chamada Hirudo medicinalis. Gente, a sanguessuga, ela tem uma substância que é anticoagulante, ou seja, ela não é, ela não deixa que o sangue coagule. Então, o sangue continua líquido, até porque ela precisa continuar se alimentando. Então, se o sangue coagulasse, a ferida cicatrizasse aí, ela ia ter que morder outro local, né? Ia dar muito trabalho. Então, ela tem essa substância química que não deixa o sangue se solidificar, o que é muito interessante. E aí, os médicos começaram a utilizar a sanguessuga, né? Justamente por causa dessa substância, em locais onde apresentavam hematomas, né? Por causa de algum ferimento ou alguma cirurgia, onde o sangue estivesse ali coagulado, né? Se tivesse um sangue muito concentrado em um local, e aí a sanguessuga ela conseguia fazer esse processo, essa substância, né, retirada da sanguessuga, de fazer o processo de anticoagulação do sangue. Então, hoje em dia, ela voltou a ser utilizada, mas de uma forma que tem dado certo. Vamos lá? A gente vai falar agora sobre a reprodução, tá, dos anelídeos. Meus amores, apresentam dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Essa figura aqui não tem nada a ver com os anelídeos, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é uma hidra que pertence aos quinidários, tá? É porque eu não encontrei nenhuma figura de reprodução assexuada dos anelídeos. Infelizmente, eu só achava sexuada, tá? Então, como a reprodução da hidra é muito parecida com a reprodução dos anelídeos, né, assexuada, eu trouxe para que a gente possa relembrar. Essa aqui, gente, essa figura, ela está mostrando para vocês um tipo de reprodução assexuada que é por brotamento, ou seja, forma um broto, né? Desse broto sai e sai um ser idêntico ao seu genitor, tá? Também pode se dividir por bipartição, que é quando parte um local do corpo, né? E ali nasce outro. Isso acontece muito nas planárias. Então, esse tipo de reprodução aqui, no caso dos anelídeos, acontece com os oligoquetos e os poliquetos, certo? Lembrando que isso aqui, gente, não é um anelídeo, é uma hidra que pertence aos quinidários, certo? Vamos lá, eu escrevi errado, o nome é reprodução sexuada, então, por favor, cancelem esse A e S aqui, certo? A reprodução sexuada que acontece nas minhocas é muito interessante porque as minhocas, elas são hermafroditas, tá? Ou seja, elas possuem dois sexos em um corpo. Tem o desenvolvimento direto, né? Ou seja, o animal, ele nasce, ele só vai crescer, tá? Não nasce aquela larva. O que acontece aqui? A minhoca, ela tem tanto o poro genital masculino como o poro genital feminino. Então, ela tem que se juntar de uma forma onde o masculino vai parar com o feminino, né? Então, o que acontece aqui? Quando elas copulam, que é esse ato aqui de se juntar, né, para fazer a troca de espermatozoides, meus amores, os espermatozoides, eles ficam armazenados aqui temporariamente. O que vai acontecer? Existe uma parte na minhoca aqui chamada clitelo. Esse clitelo, gente, ele não tem anéis, tá? A gente consegue visualizar, ó, aqui o clitelo, aqui outro, tá? Esse clitelo, ele forma um casulo, certo? Então, aqui, ó, houve a formação do casulo. Lembra que os espermatozoides estão mais aqui na frente, tá? Então, quando tem o casulo, há a liberação de óvulos, que a gente sabe que é a parte feminina. Então, esse casulo, gente, que o clitelo, ele mesmo que produz, tá? Esse clitelo, ele produz esse casulo que vai descendo até que haja aqui a união dos óvulos e os espermatozoides. Quando eles se juntam, eles formam os ovos e aí o casulo sai, tá? E aí os ovos, eles vão se desenvolver e aí vão virar as minhocas, tá? O desenvolvimento é direto, como a gente já falou.
Gente, os poliquetos são animais que podem ser hermafroditas ou de sexos separados, então depende muito dos animais. A fecundação já nos poliquetos vai ser externa. Quando a fecundação é externa, eu tenho alguma coisa que vai me ajudar. Nesse caso, é a água, tá? Então, a água vai levar provavelmente o espermatozoide até o óvulo. Isso acontece nos poliquetos. É outro tipo de reprodução. Ela é sexuada, né? Porque houve a união de espermatozoide e óvulo. Porém, é externa, não acontece dentro do corpo da fêmea, tá? O desenvolvimento dos poliquetos, gente, vai ser indireto. Isso acontece, como a gente já falou no grupo anterior, tá? Quando isso acontece é porque eu tenho uma larva primeiro, e aí depois essa larva cresce e aí ela forma o animal. Mas é diferente de quando já nasce o animal todo certinho, né? Do jeito que ele vai virar quando adulto, ele só faz crescer, certo? As sanguessugas são animais hermafroditas também, a fecundação delas são interna, os ovos são depositados pelo casulo também, que vai produzir o clitelo também, e o seu desenvolvimento também é direto. Não há formação de larva. Vamos falar um pouquinho sobre os aspectos ecológicos para que a gente possa terminar esse assunto dos anelídeos. Gente, eles podem ser indicadores de poluição. Como vocês podem ver, esse bolo de minhoca aqui é um tipo de anelídeo chamado Turbifex. Ele vive no fundo de lagos e rios. Ele sempre se alimenta de detritos orgânicos. Então, se eu tenho muito um bolo desses em um local, é porque essa água está muito poluída, ou seja, tem muita coisa orgânica ali que foi jogada. E se eles estão conseguindo se alimentar, é porque está poluído, tá? Eles cresceram aí, então tem muita poluição nesse local. Imagina você enfiar o seu pé em um bolo desse. É horrível, tá? Outra importância também, gente, que a gente sempre fala, né? São a capacidade das minhocas produzirem humus, que é muito fértil, e aí melhora a nossa agricultura, tá? Como é que elas produzem isso? A minhoca, ela ingere restos de alimentos que ela vai encontrar no solo, por isso que comer minhoca é uma fonte de nutrientes, né? Ela sai comendo muitos nutrientes. E aí os restos de alimento, eles passam por um processo lá dentro do sistema digestório das minhocas, e aí vem as fezes. Então, gente, as fezes sofrem a ação das bactérias, e aí vira umas fezes ricas em nutrientes para as plantas. E as pessoas vendem esse humus de minhoca, tá? Como vocês podem ver aqui, eu trouxe um pacote de 20 quilos aí. E é bem importante, tá? Meus amores, atividade, certo? Da página 240 a 243. Se der tempo, a gente corrige outro hoje no grupo, tá bom? Beijos e até a próxima aula.